Vamos ainda falar, a gente ainda está, no mês de outubro e a gente precisa continuar falando do tratamento para o câncer de mama. Afinal de contas, ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama e a gente precisa mencionar essa situação, né? Afinal de contas, no mês marcado pela conscientização sobre o câncer de mama, é importante que as mulheres e toda a população de maneira geral estejam cientes dos direitos previstos na Lei 14.238, que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer. Essa lei ela foi sancionada no final do ano passado e visa garantir o acesso dos pacientes a exames, cirurgias, tratamentos e medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde. Quem conversa com a gente agora, nesse momento, sobre esse assunto é Bárbara Toledo, ela que é ela que faz parte, né, da Comissão do Direito Médico e Saúde da OAB. Bom dia para você, Bárbara. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Então, vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Câncer, né? É um marco importante para esse público. Bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores. Muito bom estar aqui conversando com vocês de um tema tão relevante. Então, é um marco tão significativo quanto foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, também como foi o Estatuto do Idoso, porque o Estatuto da Pessoa com Câncer, ele vem garantir justamente esses direitos que os pacientes oncológicos eles já existiam dentro da nossa Constituição, porém com essa lei dá mais credibilidade, dá mais força até para buscar os direitos deles, se caso precisar. Pois é, esse estatuto ele agrega novos direitos, mas também não tira, não invalida os direitos já conquistados anteriormente, né? Isso, exatamente. O estatuto ele traz uma garantia social tanto para os pacientes como também para os familiares desses pacientes, porque a gente sabe que, infelizmente, a doença ela não acaba abatendo só o paciente oncológico, né? Ela também atinge aquele núcleo familiar. Então, ele tem essa garantia de dar uma assistência ao paciente, como também aos familiares desse paciente que, infelizmente, está passando por essa doença. E quando a gente já tem em posse esse estatuto, como que o paciente ele deve proceder se ele percebe que o estatuto não está sendo cumprido? Primeiro, ele pode fazer uma denúncia, certo? Para a Secretaria de Saúde do seu município ou aqui do estado mesmo. E também recorrer a alguns órgãos, como a própria OAB, fazer uma denúncia ao Ministério Público da Saúde, que tem Ministério Público que tem um núcleo da saúde, Defensoria Pública, ou também ir atrás de um advogado da sua confiança, um advogado particular de sua confiança. E a gente consegue citar quais foram as principais mudanças, os principais quesitos que esse estatuto traz? Ele traz um tratamento prioritário na justiça, nos andamentos processuais. Importante. Né? Que é extremamente importante porque a gente está lidando com a vida, então requer que aquela causa ela seja tramitada com seja mais célere, né? Seja mais rápida. Traz também a garantia do tratamento fora do ambiente onde ele reside, caso não seja, por exemplo, se aqui em Alagoas não tivesse um tratamento que fosse necessário para garantir, né, a sua estabilidade da sua saúde e tivesse em outro estado, ele permite essa garantia de via SUS também, através do SUS. Também permite esse apoio não só assistencial, psicológico, todo o tratamento multidisciplinar, porque a gente sabe que quando o paciente está com câncer, ele não só precisa da assistência médica, mas ele precisa de uma assistência de psicólogos, se caso necessite de uma fisioterapia. Então, ele visa essa garantia não só para o paciente, como também fazer essa assistência psicológica para a família, como a gente já mencionou aqui. Também ele visa tratamento domiciliar, a possibilidade do tratamento domiciliar e que esse tratamento seja realizado por profissionais e com equipamento capacitado, inclusive indicando, se for o caso, o tratamento de medicamentos no seu domicílio também. Quando a gente fala, né, eu acho importante a gente voltar para o primeiro quesito que você mencionou aqui, quando a gente fala sobre essa celeridade nos processos da justiça, são exatamente processos que envolvem as questões médicas também, muitas vezes, por exemplo, o paciente não está tendo seu direito garantido, então ele entra com um processo
para uma ação, de certa forma, para agilizar o procedimento dele. É exatamente esse tipo de processo que a Justiça ela deve acelerar? Sim, a gente já te pedia esse cuidado para a Justiça, para que pessoas, tratamentos que envolvam doenças, né, principalmente alguns tipos de doença, como é o caso do câncer, que a Justiça tivesse esse olhar diferenciado para dar justamente essa celeridade, né, para ser mais rápido. O tempo é crucial, a saúde não né? espera, né? Então, quando tem esse estatuto, né, é mais uma força de lei garantindo, né? Lembrando que, assim, todas essas leis, né, todo esse acesso à saúde estão na Constituição, né? É um direito fundamental de todo cidadão. Porém, a gente sabe como é que funciona e por isso que a lei já é um marco significativo, porque é algo a mais, né? Para possibilitar, principalmente tratamentos de alto custo, tratamentos que não são possibilitados através, às vezes, do plano de saúde. Era o que eu ia te perguntar. Esse estatuto, ele não abraça apenas tratamentos para o SUS, mas abraça todos os pacientes acometidos com câncer de forma geral. Isso. O estatuto ele é para pacientes tanto da rede pública como da rede privada também. É claro que algumas diretrizes que estão dentro do estatuto cabe mais para o ente público do que para o ente privado. Mas é para qualquer pessoa, tanto quem faz uso do plano de saúde como quem faz o uso do SUS também. Agora, Bárbara, vale a gente ressaltar uma garantia que já existia antes do Estatuto, está mantida e eu acho muito, muito bom a gente frisar aqui também, que é a questão do tempo, quando a gente fala sobre o tempo mesmo, né, o quanto que é importante tudo ser muito mais célere para quem está passando por uma situação como essa. Mas o paciente, ele tem que ter o diagnóstico fechado. A partir do momento que há a suspeita de câncer, ele tem que ter o diagnóstico dele fechado em 30 dias e iniciar o tratamento em no máximo 60 dias, não é isso? É o que a gente vê de fato acontecer? Infelizmente não. A gente sabe que no nosso país não tem esse andar, principalmente na rede SUS, né? Nós não temos essa eficácia, né? Essa garantia. Você pode até conseguir fechar o diagnóstico em até 30 dias, mas iniciar o tratamento é algo que a gente vê de reclamações de profissionais da saúde, como, por exemplo, os médicos, né, oncologistas, dizendo que na demora, solicita o exame, mas o exame leva um tempo para ser feito, aí daí que venha o diagnóstico conclusivo para que inicie o tratamento, infelizmente ultrapassa os 60 dias. E às vezes é necessário fazer com que as pessoas ingressem na justiça. Mas o que acontece muito? Essa falta de informação desses direitos acomete principalmente quem está mais vulnerável e quem é baixa renda. Então, que não tem tanto acesso a essas informações e acaba ficando mais prejudicado, acaba piorando o estágio da doença por conta disso. Pois é, e muitas vezes acabam também, né? Muitas pessoas acabam, na hora do desespero mesmo, querendo ver o tratamento, dar andamento ao tratamento, muitas pessoas acabam fazendo dívidas, vendendo casa, vendendo carro, para conseguir fazer o seu tratamento de forma mais célere, né? Vale a gente ressaltar que tudo isso, gente, é garantido pelo SUS, é direito do cidadão brasileiro ter acesso a esse tratamento. E aí vem, então, o Estatuto da Pessoa com Câncer para dar mais uma validação. Esse estatuto, ele tem que estar presente nas unidades de atendimento de saúde? Deveria. Deveria, porque é um direito dos pacientes oncológicos e, como você falou, ele foi promulgado o ano passado. Então, muitas pessoas, elas conhecem os direitos que já existiam, né? Como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, direito ao FGTS, ao saque do FGTS, aposentadoria também, a quitação da casa própria. Vários desses direitos, eles já existiam e continuam existindo porque o Estatuto ele prevê isso, que os direitos já adquiridos em outras legislações não vai haver a modificação. Então, é por isso que ele é tão importante. Muito bom. Então, Bárbara, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo.